E eu acho que chegou a hora, o São Paulo vai ganhar Itaquera. Eu estou com esse sentimento. Que isso, o São Paulo vai ganhar Itaquera. Vou mostrar. Agora, se o Dorival for campeão da Copa do Brasil, ele entra para a história também. O São Paulo não dá sorte nesse torneio. O São Paulo nunca chegou a uma final. Só decidiu contra o Cruzeiro em 2000. Sempre tem um probleminha, né? É impressionante como o São Paulo não dá liga. Aliás, São Paulo, Botafogo e Bahia, dos grandes, nunca ganharam a Copa do Brasil. São os 3 que nunca ganharam. Então também isso é interessante. Vai quebrar um tabu gigantesco e está lá para a história. Está lá para a história. Ganhar. A gente tem falado do Dorival desde a primeira partida dele. Da diferença que o time fez. Fala, rapaziada, bora para as últimas notícias aí do São Paulo. Vamos estar falando aí sobre o Mendes aí, pode estar saindo, tem proposta para sair, tem times da Europa de olho nele. Vamos estar trazendo notícia dele aí para vocês, tá? O debate dos próximos jogos do São Paulo, o jogo contra o Corinthians está chegando aí, tá? O Alexandre Preto cravando, hein? O São Paulo vai ganhar do Corinthians e Itaquera, vai quebrar o tabu. Será? Chegou a hora? Apesar que não fosse arbitragem, já era pra gente ter quebrado o tabu lá, né? Antes da gente ir pro vídeo aí, assiste esse vídeo, meu parceiro, até o final. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, ativa o sininho e deixa seu like, que é muito, muito importante, tá, meu parceiro? Assiste esse vídeo até o final, que o vídeo tá muito bom aí, com muita notícia, beleza? Tranquilão? Então vamos lá. Com o Rogério, o David tropeçava na bola. Com o Dorival, ele entra e faz gol. Ele é importante, ele dá assistência. Então foi mudança de ambiente, mudança de organização de time e confiança. O Dorival, para mim, está muito parecido com o Mano em 17 e 18. O Mano foi bicampeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro em 2017 e 2018. O Dorival está parecido com isso, na minha opinião. Acho que o São Paulo chegou o momento... Porque é o seguinte, o São Paulino otimista, ele está dizendo, vamos decidir no Morumbi. O pessimista diz o seguinte, nós nunca ganhamos em Itaquera, certo? O corintiano otimista diz o seguinte, eles nunca ganharam da gente, nós vamos fazer o resultado aqui. O pessimista diz o seguinte, nós não temos time para ganhar no Morumbi. Só que no Campeonato Paulista, o Corinthians ganhou no Morumbi. Quebrou o tabu. Quebrou o tabu e ganhou bem. 2-1 jogando melhor. 2-1, né? Acho que foi 2-1. Jogando... E eu acho que chegou a hora, o São Paulo vai ganhar Itaquera. Eu estou com esse sentimento. Que isso, o São Paulo vai ganhar Itaquera. Vou mostrar então a tela com os jogos do São Paulo. A gente mostrou as telas com os jogos do Corinthians, vou mostrar com os jogos do São Paulo. Agora, a sequência, vamos lá. Então o São Paulo encara o Cuiabá e o Arnaldo já disse que desse jogo não vai com titular nem a pau, né? Não deve ir. Não, aí é o seguinte, desculpa, posso, Casares, fecha aqui no Massa. Olha aqui, ó, tô de graça pra você, hein? Dorival, você não precisa, mas eu vou dar uma ajudinha. Quem vai jogar contra o Corinthians? Não vai pra Cuiabá. Ponto final. Aí depois é o primeiro jogo contra o Corinthians e aí é interessante a gente analisar o meio. O meio ali, entre um jogo e outro. Tem uma coisa que eu tô... Desculpa, Eduardo, mas tem uma coisa que o Dorival tem falado e que me preocupa. O Dorival tem falado, não vamos priorizar, não vamos largar, não vamos seguir. Dorival, não dá. Mas bom, contra o Bragantino ele já... Uma coisa é o discurso dele, outra coisa é ele colocar 11 reservas. Então, mas vamos ver, se ele colocar lá contra o... Então, beleza. Ele não... Então, uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele faz. O brasileiro... Vai que vai. Vai que vai. Vai do jeito que der, tudo bem. São Paulo e Bahia, 11 da manhã, tirou. São Paulo e Bahia, 11 da manhã. Do jeito que der, você entende como o quê? Se precisar sacrificar a escalação para um jogo do brasileiro, ele vai sacrificar. Nesse momento, porque afinal... Aí tem o Cuiabá, aí tem o Corinthians no meio da semana, e aí tem o Bahia no dia 30, que é o domingo. Então o São Paulo joga terça e depois domingo. Esse jogo contra o Bahia é possível que o São Paulo jogue com os titulares, não? Depende, não acho. Vai ser São Lourenço no meio da semana em Buenos Aires. Não acho que vai jogar. Aí depois o A confirmar ali, porque hoje jogam São Lourenço e Independiente Medellín. O São Lourenço venceu na Colômbia. O São Lourenço está em ótima fase. É bem provável que seja o São Lourenço o adversário do São Paulo na Sul-Americana, que também o Dorival disse que não vai poupar. Aí tem o Galo em casa. Essa é um ponto do São Paulo, né? Ele joga bastante jogos em casa no brasileiro, né? As viagens tem essa de Cuiabá e depois tem uma viagem para a Argentina e para o Rio com o Flamengo. Só que nesse jogo do Flamengo, o Flamengo também provavelmente vai poupar porque tem a semifinal. Não sei que ele tenha ganho de 5-0 do Grêmio em Porto Alegre. E o Atlético está no meio do confronto do Palmeiras. Então, o São Paulo pega o Atlético Mineiro e o Flamengo também envolvidos em competições grandes, né, nesse período. O caminho do São Paulo, Arnaldo, é menos complicado que o do Corinthians? Não. Em termos de adversário, é mais complicado. Mas o São Paulo tem mais poder de escolha justamente por ter 10 pontos a mais que o Corinthians no Campeonato Brasileiro.
Isso faz uma diferença gigante nesse momento da frente tripla. É a mesma coisa que o Flamengo. Ele tem uma briga no Brasileiro e também a oportunidade, o Flamengo, de, mesmo sendo muito difícil, ele joga com o Olímpia, porque a gente esquece, o Flamengo foi segundo do grupo dele. Sim. Então ele começa contra o Olímpia em casa, de tentar uma largada que possa definir muita coisa antes de ir a Assunção no Paraguai. Em termos de adversário, vamos combinar, o São Paulo tem várias camisas pesadas e o adversário da Sul-Americana é um dos piores possíveis passando no São Lourenço. Ele fez uma ótima campanha no Argentino, tem uma torcida fanática, apaixonada. A diferença também para o Corinthians, que vai enfrentar o Nils, ou para o Goiás, que vai enfrentar o Estudiantes, ou para qualquer time brasileiro que vai jogar contra o time argentino, o Fluminense vai enfrentar o Argentino Júnior na Libertadores, é que os argentinos mudaram a temporada deles para esse momento, nos mata-matas da Libertadores da Sul-Americana, terem condição de enfrentar os brasileiros. Foi mudada. Então, a temporada argentina está acabando. Já tem um campeão. Os caras estão num ritmo de jogo máximo. Não teve aquela parada, vou lá para a rede descansar, vai Eles voltavam de férias, né, Arnaldo? Eles voltavam de férias. Mudou. Até porque os brasileiros dominavam tudo. Fora o Del Valle. A Argentina não chegava em nada, cara. O ano passado era o Vélez com o Flamengo, lá parecia jogo de amistoso. Não será assim. Nem na Libertadores e nem na Sul-Americana. Acho, aliás, pouco provável que a gente tenha de novo um brasileiro campeão da Libertadores e campeão da Sul-Americana. Nem tivemos no ano passado, né? Foi o Del Valle. Mas acho muito mais difícil. E São Paulo e Corinthians estão no meio desse bololô aí todo. O Johan Liel fala, se algum técnico estrangeiro tivesse reorganizado o São Paulo e feito ele jogar o que está jogando, estaria sendo estudado e venerado. O trabalho do Dorival é assustador. Lembrar que o São Paulo era chacota. De fato, antes da chegada dele, era 45 pontos. Ele tem razão. Esses caras todos aí, David, essa Então, eu não sei se ele tem razão, sabe? Porque a gente fala do Dorival e muito bem faz muito tempo. É uma... Sabe, isso é uma, mas isso até é uma ganhar, muleta para falar do Dorival. Ele era visto como um cara comum até ganhar Libertadores e Copa do Brasil pelo Flamengo. Ah, sim. Ele era visto como um treinador comum. E hoje ele está numa fase espetacular. Mas, né, Pretzel, cair aquela situação lá, que o Muricy já viveu também, aliás, um é responsável pela contratação do outro, que é aquela coisa, o Dorival no Flamengo, no Flamengo qualquer um ganha. Você ganha. Pretzel ganha, o Massini ganha. Cara, a impressão. E o Muricy no São Paulo, quando ele saiu do São Paulo, no São Paulo qualquer um ganha. Foi falado isso pra ele, né? Depois do tricampeonato. São Paulo desse jeito. Olha lá, o time tem. O elenco tem 30 e tanto, tem o Refis, tem não sei o que lá. Não é bem assim. Aí o Muricy teve que ganhar no Santos, no Libertadores, no Fluminense, Campeonato Brasileiro, etc e tal. E o Dorival, eu acho que ele é. Mas não aqui no G4. A gente tem falado do Dorival desde a primeira partida dele. Da diferença que o time fez. Eduardo, você que é um jornalista e um cidadão com a cultura acima do normal... Você viu? Me diga, Spielberg ainda vive? Vive, claro. Vive, pois é. Ontem ele me mandou uma mensagem e disse... Spielberg. São Paulo e Flamengo na final, Dorival no banco de reservas do São Paulo. Hollywood puro, né? Não é não? Então, Massini... E ganhando do São Paulo. Imagina. Você consegue imaginar? Hollywood. Antes, é isso? Antes do roteiro... Hollywood. Vai ter esse jogo aqui no dia 13, que é um jogo brasileiro, que é a volta do Dorival ao Maracanã. Última rodada do turno última rodada do campeonato. Isso mesmo. Que provavelmente o Flamengo... Quer dizer, depende do que acontecer no jogo de ida, se esses times resolverem. Ou seja, se o São Paulo passa pelo Corinthians, vai ter Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo. Sim, mas esse jogo do Brasileiro, depende do que tiver acontecido no caminho todo, os dois times vão com o pé no freio. Paulo, o Flamengo, quando tem aí São Paulo... Vai saber, e se o Botafogo ratear 2 jogos aí? Pois é, ou então se o Flamengo vai lá e ganha de 5-0 do Grêmio... não dá pra Em relação ao Flamengo, a sequência, você pega a mesma data aí, enquanto o São Paulo está São Paulo versus a confirmar no dia 9 de agosto, o Flamengo tem Olímpia contra Flamengo no Paraguai, aí é Flamengo contra São Paulo no Maracanã e Flamengo contra Grêmio no Maracanã pela Copa do Brasil. Pesado. Agora, se o Dorival for campeão da Copa do Brasil, ele entra para a história também. O São Paulo não dá sorte nesse torneio. O São Paulo nunca chegou a uma final. Só decidiu contra o Cruzeiro em 2000. Sempre tem um probleminha, né? É impressionante como o São Paulo não dá liga. Aliás, São Paulo, Botafogo e Bahia, dos grandes, nunca ganharam a Copa do Brasil. São os 3 que nunca ganharam. Então também isso é interessante. Vai quebrar um tabu gigantesco e está lá para a história.
Tá lá para a história. Ganhar. O Augusto Ziller fala, há muito tempo o Dorival faz um trabalho espetacular. As pessoas esquecem que aquele time do Santos que ganhou tudo e lançou o Neymar e Ganso e companhia limitada era o time do Dorival. Mas é o que o Arnaldo está falando, né? O Dorival nunca teve o time dele, né? É o time do Neymar, é o Flamengo malvadão. É isso mesmo. Né? Então, ao longo do tempo... O Wesley era atacante, ele transformou em segundo volante. Na época a gente achou um absurdo. Olha lá que tem professor Pardal, né? Arouca, Wesley, Ganso. O Robinho, André e Neymar. Esse time era bom. Máximo. Era bom. O Danilo Pérez fala, como o programa é bom, e eu sei que a diretoria do São Paulo assiste também, isso é verdade, já que eles não vão pedir alteração do jogo para as 20 horas, esses 30 minutos já seriam suficiente. Eles poderiam conversar com a PM para aumentar o efetivo da revista, que é o maior gargalo do Morumbi. Atesto isso, Danilo, como testemunha ocular e presente. E outra, né, Tirone? Por que os 2 jogos na quarta, né? Sabe, cara, semifinal de Copa do Brasil, jogos decisivos. Se a ida é um na terça, outro na quarta, por que a volta não faz a mesma coisa com os mesmos horários, né? Não consigo entender, cara. O Alisson Tu entende? Eu não entendo. Claro, é porque os caras... Então me explique, professor. Não, porque quando você vende o campeonato, o clube aceita as esmolas. Ele assina qualquer coisa, isso ok. Mas vem cá, agora... não deveria ter um bom senso, já que a ida... Mas a ida é na terça e na quarta. Por que a volta não pode ser na quarta e na quinta, né? Sim. Não tem bom senso. Deixa eu falar do Jackson Mendes. Jackson Mendes, jogador que veio para o São Paulo com o status de titular da Copa do Mundo, da seleção equatoriana, e jogando bem. Mas, num primeiro momento, né, me lembro no Campeonato Paulista de acompanhar alguns jogos do Mendes, estreando, fazendo gol, aquela coisa toda. Ele teve uma queda de rendimento. Foi saindo do time, foi perdendo espaço. Com a chegada do Dorival, perdeu ainda mais espaço, né? E eu me lembro que nos últimos jogos com o Rogério, o Luan estava na frente dele. Ele era a terceira opção no meio-campo. E aí o Dorival deu a letra, né? Foi um jogador que o São Paulo já via, né, na chegada do Dorival até como um jogador que poderia virar jogador negociável, né, na questão de um empréstimo para o cara ganhar uma confiança em outro lugar, assim como aconteceu com o Nicão, né? Mas o Dorival Júnior decidiu dar um ultimato no cara, né? Teve uma conversa, falou assim, ó, dedicação, aqui você vai ter espaço e tudo mais. E o Mendes, de fato, entendeu o recado e se aplicou e começou a treinar e foi um cara que quis dar a volta por cima. Vem ganhando espaço, é verdade, vem ganhando espaço dentro do time do técnico Dorival Júnior, tanto que ele hoje é a primeira opção quando se precisa de um volante, né? A gente basta ver as substituições que o Dorival faz. O Mendes tem entrado nas últimas partidas e tem desempenhado bem, ganhado elogios. Mas chega um momento de janela que o Nottingham Forest, por exemplo, da Inglaterra, o time do Gustavo Scarpa e do Danilo, buscou informações do Jackson Mendes. E um clube da Rússia também buscou informações. Além de outros clubes aqui no Brasil, que eu não pude checar o nome, não cheguei ao nome, mas sei que clubes aqui do Brasil também consultaram a situação do Jackson Mendes. A Nottingham Forest pode virar proposta? Foi uma consulta. Eles souberam dos valores, das condições, de como ele está fisicamente e pronto, não voltaram a falar mais. Esse clube da Rússia tem a possibilidade de fazer uma proposta de compra, inclusive, do Jackson Mendes, mas ainda nada formalizado. Por enquanto, ainda muito na questão especulativa, muito na base das informações. Então, pode chegar sim uma proposta ao São Paulo pelo Jackson Mendes de compra. Aí é uma questão do São Paulo ver se vende ou não o jogador. Só que um empréstimo hoje para o São Paulo, né, internamente, o São Paulo não emprestaria o Jackson Mendes só com o clube pagando o salário. Teria que ter uma compensação financeira para emprestar o jogador, para analisar, para ver se vale a pena. Então, assim, não está descartada uma negociação do Jackson Mendes? Não está, mas hoje o próprio jogador entende que é um momento de retomada no São Paulo e que ele sempre apostou no São Paulo, desde que chegou, quando estava fora, jogando na MLS, né? Quando estava fora, digo, do futebol aqui sul-americano, estava na MLS nos Estados Unidos, jogando pela seleção equatoriana e decidiu abraçar o projeto do São Paulo. Então é uma situação que pode acontecer, mas muito mais direcionado para uma permanência dele
para uma retomada, já que ele vive um momento de retomada de confiança, certo?